Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar de mais um gênero textual, o gênero anúncio. O gênero anúncio, ele bebe na raiz de duas importantes áreas da nossa sociedade, que são a publicidade e a propaganda. A todo lugar que você for, você vai se deparar com situações provocadas por meio desses recursos. Uma propaganda sonora no rádio, alguém no meio da rua tentando vender alguma coisa para você, o intervalo de um programa na televisão, as páginas das revistas e dos jornais que são amontoadas com anúncios o tempo inteiro. Então perceba, o gênero anúncio está presente na nossa vida em diversas modalidades e é importante que a gente saiba ler esses textos, até porque quando alguém está por trás desse anúncio, esse alguém está tentando propagar, transmitir alguma ideia para a gente. E essa ideia pode influenciar o nosso comportamento, influenciar as nossas opiniões. E se você não souber ler e interpretar esses textos, você pode ser influenciado de forma negativa. Então é sempre muito importante pensar quais são as estratégias, quais são os objetivos, por que a pessoa construiu o anúncio desse jeito, qual é a ideia que ela quer transmitir. Quando você domina esse formato do gênero, você também se torna apto para escrever textos desse tipo. E você pode brincar com essa criação de anúncios na escola para criar a propaganda de um evento que você vai fazer, de uma feira de ciências, de um projeto educativo. Ou seja, a gente pode utilizar esses recursos proporcionados pelo gênero anúncio para construir textos bem criativos e bem interessantes no ambiente escolar. Quando a gente pensa na publicidade, na propaganda, a gente pensa em áreas que tentam vender ideias, transmitir informações, propagar ideias. Essas ideias, muitas vezes, têm um sentido ideológico, têm um sentido político, têm um sentido religioso, têm um sentido comercial. Ou seja, às vezes o que aparentemente parece uma celebridade simplesmente falando do produto que ela utiliza para lavar os seus cabelos, nem sempre essa informação ela vem à toa. Essa celebridade tem um contrato com uma marca, logo ela divulga essa marca, ela ganha dinheiro em cima disso, essa informação chega até você. Ou seja, já começa a se transformar não apenas numa mensagem qualquer, mas numa mensagem com um valor, com uma tentativa de convencimento. Então, uma estratégia que a publicidade e a propaganda utilizam para divulgar essas informações para a gente é a utilização de pessoas que possam dar testemunhos de que o produto que está sendo anunciado tem qualidade. Esse recurso chama muito a atenção das pessoas porque as pessoas começam a se sentir mais confiáveis, mais confortáveis de utilizar esse produto porque alguém muito importante está utilizando. Mas pense sempre nas jogadas comerciais que estão por trás desses recursos. Nem sempre as informações são tão inocentes quanto parecem. Um outro recurso que a gente tem que estar atento é do modo que esses reclames, que esses anúncios chegam até nós. Pense, por exemplo, no rádio. Você ouve uma propaganda de 20, 30 segundos, muitas informações ao mesmo tempo, até porque no rádio é importante se comunicar de uma forma muito direta, de uma forma muito objetiva, porque a quantidade de palavras muitas vezes influencia também o pagamento por aquele anúncio. Então você está ali ouvindo uma música e de repente vem um anúncio, ou seja, há uma quebra na lógica, há uma quebra na relação que você está estabelecendo com aquele meio. E essa quebra ela é proposital. É no meio, por exemplo, de um programa de muita audiência, muitas pessoas estão ouvindo aquele programa no rádio naquele momento, entra um anúncio que faz com que você pense, nossa, será que eu preciso comprar esse produto? Será que eu tenho que ir a esse supermercado? Ou seja, muitas vezes as estratégias publicitárias colocam em nossa mente necessidades que a gente não tem e que são criadas exatamente pelas estratégias criativas de venda, pelas estratégias criativas de informar, de propagar essa informação. Às vezes um anúncio de 10, 20 segundos, uma música que a gente chama de jingle, que é aquela música que é feita para divulgar uma marca, que é construída em cima da valorização de uma marca, de um produto, de uma loja, essa música entra na nossa mente, ela começa a fazer parte da nossa rotina e de repente você percebe que você está cantando essa música por conta da influência de um anúncio radiofônico. Na televisão, você já deve ter percebido que os anúncios aparecem a todo momento. Podem aparecer dentro de um programa, quando o apresentador interrompe, por exemplo, uma entrevista e diz que agora vai fazer um anúncio, vai dar um recadinho. Muitas vezes esse recado é a venda de um produto, tem dinheiro por trás, ou seja, é preciso pensar também nas questões sociais, ideológicas, culturais que giram em torno da produção de um gênero textual como o anúncio. Nada está ali por acaso. A televisão também conta com os intervalos comerciais, que é o espaço onde você percebe o maior número de anúncios no meio do veículo televisivo. Percebe que quando há um intervalo de um jornal, de uma novela, de um programa, aparecem várias marcas. Essas marcas anunciam, essas marcas pagam
para estar ali. Então, o sistema por trás da publicidade é um sistema comercial, a gente não pode perder isso de vista. É um gênero que, embora utilize de recursos expressivos, recursos linguísticos, recursos da linguagem figurada, porque a pessoa que elabora um anúncio publicitário tem que ser bem criativa também, tem que ser bem inteligente para conseguir desenvolver no público o desejo de comprar algo, por exemplo. Embora haja toda essa criatividade, há também uma questão econômica por trás. Os reclames estão em toda parte porque eles também estão nos gêneros e nos suportes escritos. Abra uma revista, abra um jornal, você vai ver de cara um formato e você vai reconhecê-lo. Sabe por que você vai reconhecer? Porque um dos recursos que podem aparecer logo de cara são os verbos no imperativo. Logo que você abre muitas vezes uma revista, vem um anúncio do tipo: compre este produto, não deixe de passar em nossa loja, experimente a nossa marca. São verbos colocados no modo imperativo, ou seja, aquele modo que sugere uma ordem, uma recomendação, um conselho, para que você se sinta importunado, se sinta convidado, se sinta quase que invadido a tomar aquela atitude. Nada é por acaso na construção de um texto como esse. Então, essas ideias que são propagadas até no meio da rua, com o uso de um megafone, quando você está no meio da rua, está na feira, está trabalhando, está estudando, de repente você ouve alguém anunciando num carrinho, aquela pessoa também está fazendo uma propaganda utilizando uma linguagem mais popular, falando com o público dela. A maneira de você falar com o público quando você cria um anúncio é fundamental. Você tem que saber quem é o seu público-alvo, quem é a sua audiência. Mesmo que você esteja criando esse anúncio na sua escola para divulgar, por exemplo, um festival de música, você tem que pensar, esse anúncio é para quem? Para os meus colegas? É para os pais dos meus colegas? É para as famílias que compõem essa comunidade escolar? É para os professores? Então sempre conecte-se com o seu público-alvo. Essa conexão com o público-alvo estabelece a certeza de que a mensagem vai ser propagada, olha a propaganda, essa mensagem vai ser propagada da melhor maneira possível. Lembra que eu falei da venda? Mas essa venda nem sempre vai ser uma venda só de produtos, essa venda pode ser uma venda de ideias, como por exemplo, um anúncio sobre uma campanha de vacinação, um anúncio sobre a importância da utilização de algum produto que não vá prejudicar a natureza, um anúncio dando dicas a você de como economizar água. Esses anúncios não estão vendendo produtos, esses anúncios estão vendendo ideias e são extremamente úteis para a conscientização da população sobre determinados assuntos. Se os reclames, se as propagandas estão em toda parte, é importante muitas vezes utilizar esses recursos para o lado positivo, para uma informação necessária, para o esclarecimento de alguma questão social. Então, muitas vezes as associações, as emissoras de TV, o próprio governo vai utilizar dessa possibilidade oferecida pela publicidade, pelos anúncios, para divulgar ideias positivas, comportamentos sugeridos. Isso é interessante, nem sempre a propaganda vende produtos, ela pode vender ideias. De todo modo, fica o nosso alerta para a persuasão, ou seja, quem está elaborando, quem elaborou aquele texto, de fato quer convencer você a fazer algo. Essa estratégia de convencimento, que a gente chama de persuasão, é muitas vezes utilizada para induzir a compra. Então é preciso que você pense de fato, será que aquele verbo está me chamando para fazer algo que eu quero? Será que aquele desenho expressivo, aquela cor utilizada, aquela construção, aquela celebridade dando aquele testemunho, será que esses recursos foram utilizados de forma natural ou foram utilizados para me convencer a comprar algo, a fazer algo que eu nem quero fazer de fato? Pense nisso, a persuasão é a chave também da construção de um anúncio, porque acima de tudo, a pessoa que elabora o anúncio quer chegar ao público-alvo, quer convencê-lo a tomar uma atitude. Em termos de linguagem, os recursos utilizados em um anúncio são os mais variados possíveis, porque você pode brincar com a linguagem mista, você pode utilizar recursos verbais e não verbais. No caso de um anúncio de uma revista, por exemplo, você pode utilizar cores, imagens, fotos, textos bem expressivos, brincar com a disposição desse texto, usar alguns balões, usar alguns recursos, usar letras diferentes, usar sinais de pontuação para chamar a atenção do seu texto, chamar a atenção do seu produto. Esse é um recurso muito interessante que é usado quando a modalidade do anúncio é uma modalidade escrita. Quando é um gênero oral, quando o anúncio é veiculado no rádio, quando ele é veiculado na televisão, os mesmos recursos expressivos são utilizados, com a vantagem de que você pode utilizar uma melodia, você pode utilizar algum recurso sonoro que facilite a transmissão da sua mensagem e, no caso da propaganda em vídeo, dos recursos audiovisuais variados, de edição, de cor, que podem contribuir para a efetivação dessa mensagem.
Quando a gente vê um gênero anúncio escrito, a gente percebe que tem uma estrutura relativamente básica. A gente tem, geralmente, um tema que está ali subentendido, não precisa anunciar, né? Esta é uma propaganda de perfume. Não, você percebe de cara se você vê, por exemplo, uma personagem ou um personagem segurando o perfume ou sugerindo que usa o perfume. Então, o tema está bem estabelecido. O título nem sempre está tão óbvio, mas ele pode aparecer por ali, que é uma informação, uma frase que vai vir anunciando mais ou menos qual é a temática daquele anúncio. Vem o corpo do texto, ou seja, a disposição. Se for um anúncio impresso, muitas vezes você vai perceber que há alguns dizeres em cima e durante o texto podem vir pequenas frases construídas com o objetivo de continuar transmitindo essa informação. É o que a gente chama de corpo do texto, é o desenvolvimento dele. Que pode vir, por exemplo, uma lista de sugestões para você usar o produto, ou as razões para que uma determinada pessoa continue utilizando. Ou quando, por exemplo, há uma mudança na marca e a marca quer anunciar para você que mudou a embalagem, mudou a perspectiva. Então, há uma listagem de informações relevantes. Há também a assinatura. Que assinatura é essa? É uma marca que a gente também chama de logomarca, que é o formato por meio do qual a marca se apresenta para a gente, que pode brincar com letras iniciais dessa marca, pode brincar com símbolos que sugiram alguma identificação com esse produto. Essa assinatura é facilmente identificável, por isso que as marcas evitam mudar de forma muito abrupta com essas marcas, porque elas geram uma rotina, elas geram um costume. Quando você se acostuma com a marca, você passa a comprá-la, a adquiri-la, a aceitá-la em sua vida sem nem perceber, que é um dos objetivos também da propaganda. Transformar aquele produto, aquela ideia em algo natural para você. Existe também o slogan, que são aquelas frases-chave, frases impactantes, curtas geralmente, que criam um impacto em relação a um produto. Quando você diz, por exemplo, igual a esse não há nenhum, ou seja, um determinado produto e vem com essa frase embaixo, igual a esse não há nenhum. Primeiro que uma mensagem como essa, ela já quer lhe persuadir, né? Ela já quer dizer que aquele produto é o melhor em relação a todos os outros. E a repetição desse slogan, a repetição dessa frase ao longo do tempo, é internalizada pelo interlocutor, pelo público-alvo, e quando vê você está repetindo esse slogan em outros contextos, em outras situações, reproduzindo a ideia de uma marca, que é o objetivo de quem criou o anúncio, né? Então a gente percebe que o anúncio tem dimensões, tem uma dimensão comercial, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão mercadológica, já que gira em torno dessas modalidades da publicidade e da propaganda. O anúncio tem uma dimensão também positiva na transmissão de ideias importantes para a sociedade, na adoção de comportamentos adequados, a adoção de campanhas sociais para a valorização de alguma causa, para a adoção de alguma postura necessária para salvar o planeta. E o anúncio também tem uma dimensão criativa, até porque vamos combinar que para elaborar um texto como esse, seja ele oral ou escrito, com tantos recursos expressivos capazes de convencer o outro a adotar uma postura, a adotar um comportamento, é necessário bastante criatividade, a ponto de a gente poder dizer até que é uma arte fazer um anúncio tão criativo, né? Um anúncio tão expressivo por meio das possibilidades da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, capriche na hora de elaborar um anúncio pensando nas formas de convencer e, acima de tudo, sendo verdadeiro, porque o objetivo dos textos é transmitir informações verdadeiras que cheguem ao nosso interlocutor, ok? Esse foi o tema da aula de hoje, então. Foi o gênero anúncio. Muito obrigado!